Uma história de vida fabricada. Uma história de vida jogada ao escrutínio público após sua eleição. O primeiro brasileiro a ocupar uma vaga no Congresso americano foi preso sob acusação de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de fundos públicos e por contar mentiras na Câmara. Mas nem todas as invenções mirabolantes que Jorge Santos contou sobre sua vida entraram na série de investigações que ele enfrenta. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 10 de maio de 2023, dia em que o congressista republicano Jorge Santos se entregou às autoridades nos Estados Unidos. Filho de imigrantes brasileiros, ele é acusado de 13 crimes. São 7 denúncias de fraude eletrônica, 3 de lavagem de dinheiro, 2 de mentir para a Câmara dos Representantes e 1 de desvio de dinheiro público. Ele se declarou inocente de todas as acusações e foi liberado depois de pagar $500 mil de fiança. Jorge Santos pode pegar até 20 anos de prisão, segundo o Departamento de Justiça americano. Nessa quarta, os promotores federais revelaram os detalhes do caso. Segundo eles, o congressista teria pedido dinheiro para os seus apoiadores, doações políticas para anúncios na TV, que supostamente iriam para um fundo público. Mas aí ele teria usado esse dinheiro para pagar despesas pessoais, como a fatura do cartão de crédito e para comprar roupas de grife. Tem também uma acusação de que ele teria recebido por cerca de 1 ano, durante a pandemia de Covid-19, auxílio-desemprego enquanto trabalhava em uma empresa de investimentos. Ele teria recebido $24 mil. Os promotores também alegam que ele fez declarações falsas sobre a sua condição financeira para enganar a Câmara dos Representantes nas 2 eleições em que concorreu, em 2020 e em 2022. Além dessas acusações da promotoria, o Jorge Santos é investigado pelo Comitê de Ética da Câmara. A Casa Legislativa apura possíveis mentiras nas declarações financeiras do congressista, atividades ilegais de campanha e violação de leis federais de conflito de interesses. Congressistas democratas e até mesmo alguns republicanos do mesmo partido do Jorge Santos pedem a renúncia dele. O Kevin McCarthy, que é presidente da Câmara, disse que analisa o caso. O deputado americano também enfrenta um processo criminal no Brasil. Em 2008, quando ele tinha 19 anos e morava no país, Santos teria usado cheques roubados de um paciente da sua mãe numa loja de calçados em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele confessou o crime em 2010, mas o caso foi interrompido em 2013. Isso porque a polícia não conseguiu encontrar ele. Santos tinha se mudado para os Estados Unidos. Depois da sua eleição, o caso foi reaberto. Jorge Anthony DeVolder Santos tem 34 anos. Ele nasceu em Nova York, mas é filho de imigrantes brasileiros e tem dupla cidadania. O deputado já tinha concorrido na eleição de 2020, mas perdeu para o candidato democrata. Aí no pleito de 2022, ele foi eleito para a Câmara para representar Long Island e partes do Queens, região que está na cidade de Nova York. Santos costuma dizer que personifica o sonho americano, porque é filho de imigrantes brasileiros, um homem abertamente gay que conquistou espaço em instituições financeiras e na política. Então, a minha candidatura ela vem repleta de vitórias da minha própria vida, né, e carreira, tanto profissional como a minha vida, né, meus pais sendo imigrantes aqui nos Estados Unidos, procurando uma vida melhor e saindo da pobreza para o mundo corporativo e agora para o Congresso Federal americano. Isso é uma grande diferença que te mostra o que é o sonho americano que a gente vive aqui hoje, né? Esse é o Jorge Santos numa entrevista para a Jovem Pan News em janeiro. Ele é o primeiro homem do Partido Republicano assumidamente gay a ocupar uma vaga no Congresso dos Estados Unidos. Trumpista convicto, alinhado com a ala mais extremista da legenda, ele defende bandeiras do ex-presidente em áreas como segurança e economia. A vitória dele ajudou o partido a conseguir uma maioria apertada na Câmara nas eleições de metade do mandato. As primeiras denúncias contra o deputado surgiram depois da eleição. Num primeiro momento, as mentiras pareciam se resumir à sua biografia.
O jornal The New York Times publicou uma reportagem afirmando que Santos mentiu sobre a formação, sobre empresas em que trabalhou e sobre sua religião. Ele disse na campanha que era judeu e descendente de sobreviventes do Holocausto, quando na verdade é católico. Aí, em dezembro, Santos admitiu ao jornal conservador The New York Post que não fez ensino superior e não trabalhou nos bancos Goldman Sachs e Citigroup, como afirmou durante a campanha. Ele dizia ter se formado na Baruch College em 2010, mas o New York Times não encontrou registros da sua passagem na instituição ou nos bancos. Aí o deputado eleito passou a dizer que trabalhou, na verdade, para uma empresa que, em algumas ocasiões, fazia negócios com os bancos. Santos pediu desculpas e disse que o seu pecado foi enfeitar o currículo. Ele nega as acusações mais sérias. O jornal americano encontrou outras inconsistências na biografia usada por Santos que não foram explicadas pelo deputado eleito, incluindo a passagem pela polícia no Brasil por estelionato que a gente citou. Depois da publicação da reportagem, começaram a aparecer outras lorotas que o deputado teria contado. Sobre a sua vida, as mentiras que já contou são muitas. Ele já disse, por exemplo, que foi produtor de um musical da Broadway sobre o Homem-Aranha, que frequentou a Baruch College com uma bolsa de vôlei e ajudou o time a vencer muitas partidas, mas que teria machucado os joelhos com seus feitos atléticos. Que sua mãe foi uma sobrevivente do atentado às Torres Gêmeas em 2001. A mãe de George Santos morreu de câncer em 2016 e ele é acusado de ter roubado os $6 mil arrecadados numa vaquinha para ajudar com custos funerários. Segundo o Fantástico da TV Globo, ele teria pago a igreja com um cheque sem fundos. O uso de cheques sem fundos, aliás, fez Santos ficar conhecido em Niterói na época em que ele morou na cidade, como a drag queen Eula Rochard contou ao programa. Ele já tinha fama de passar cheque sem fundo. Só que naquela época não tinha um celular. Uma bicha falava para outra, né? O deputado também já foi acusado por pessoas de outros crimes, como roubar verba destinada para cães rejeitados, inclusive de ter desviado o dinheiro doado para um cachorro moribundo de um veterano de guerra e de liderar um esquema de fraudes em caixas eletrônicos. Além disso, a campanha dele teria recebido o financiamento de duas figuras controversas. O Viktor Vekselberg, que é primo de um oligarca russo alvo de sanção nos Estados Unidos, e da família do italiano Rocco Oppedisano, que foi preso em 2019 por transporte ilegal de imigrantes. A revelação das mentiras mirabolantes que o deputado contou para conseguir um cargo público não só desmoralizaram e tornaram ele um pária dentro do próprio partido depois de apenas 5 meses de mandato. Foram elas também que abriram caminho para que uma série de suspeitas sobre crimes que ele teria cometido fosse investigada. Na saída do tribunal nessa quarta, o Santos disse que é vítima de uma caça às bruxas, repetindo uma frase que costuma ser usada por Donald Trump. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira que o Telegram apagasse o texto enviado na véspera a seus mais de 40 milhões de usuários no Brasil e publicasse um desmentido, sob risco de ter os serviços suspensos por 72 horas. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que dizia esse texto enviado pelo Telegram? O Telegram associou o PL das fake news à censura e disse que ele põe a democracia sob ataque no Brasil. O texto usa alguns argumentos para falar isso. O primeiro diz que o PL concede poderes de censura ao governo por permitir, segundo a empresa, que as autoridades obriguem as plataformas a remover fatos ou opiniões consideradas, entre aspas, inaceitáveis. Além disso, a empresa diz que o projeto transfere poderes judiciais às plataformas ao torná-las responsáveis por decidir quais conteúdos publicados pelos usuários são ilegais. Segundo o Telegram, para evitar multas, as plataformas vão escolher remover qualquer opinião relacionada a tópicos controversos, especialmente tópicos que não estão alinhados com a visão de qualquer governo atualmente no poder. O Telegram também diz que o PL cria um sistema de vigilância permanente das comunicações num modelo semelhante ao de países com regimes antidemocráticos. A empresa considera o projeto desnecessário para o Brasil, já que o país tem leis para lidar com atividades criminosas que o texto quer abranger. Nessa quarta, o Telegram obedeceu a ordem do ministro e apagou a mensagem. E o que teve de distorções sobre o PL das fake news nessa mensagem? Aqui no Nexo, a gente examinou 2 pontos.
O primeiro é o argumento do Telegram sobre os poderes que o PL das fake news dá ao governo. O texto da empresa afirma corretamente que as plataformas vão ficar sujeitas a penalidades, como multa e suspensão dos serviços, impostas por uma autoridade administrativa, ou seja, sem decisão judicial. Mas a entidade responsável por fiscalizar a lei ainda não está definida. Por um lado, a criação de uma entidade autônoma, independente do governo, foi tirada da versão atual do PL por pressão da oposição, que acusava o governo de tentar criar uma espécie de Ministério da Verdade. Com isso, o texto abriu brechas para que o próprio governo exerça essa atividade e, por isso, o Telegram não está totalmente errado em apontar o risco de censura. Por outro lado, tem um grande debate na Câmara e na sociedade civil sobre quem vai exercer esse papel de fiscalizar a lei, e especialistas envolvidos no tema sempre apontam a necessidade de independência dessa agência em relação ao governo. Outro ponto que a gente examinou aqui no Nexo foi a moderação de conteúdo. O Telegram diz que as plataformas vão ser obrigadas a remover conteúdos inaceitáveis, mas, na verdade, o PL não fala nada em proibir conteúdos que desagradem ao governo, como o texto da empresa sugere. O projeto delimita bem quais postagens vão poder ser alvo dos chamados protocolos de segurança, que devem ser impostos só em situações de crise e que envolvam um rol de crimes específicos, como golpe de Estado, ato de terrorismo e infração sanitária. Outro ponto do PL é que, apesar de responsabilizar as plataformas pela moderação de conteúdo, o texto cria, ao mesmo tempo, proteções para os usuários que tiverem postagens removidas, para prevenir situações injustas. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Só 10% das espécies que vivem nos oceanos são conhecidas. Para tentar reverter essa situação e desvendar melhor o ambiente aquático do planeta, organizações estão produzindo um censo dos oceanos. O Lucas Zacari escreveu sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência entre seus temas de cobertura. Lucas, explica pra gente como está sendo feito esse trabalho. Então, atualmente se conhece cerca de 240 mil espécies nos mares, de um total de mais ou menos 2.200.000. Daí, para aumentar esse número, duas organizações de pesquisa, a britânica Necton e a japonesa The Nippon Foundation, desenvolveram o Censo dos Oceanos. Esse mapeamento pretende ser o maior censo já feito sobre a vida marinha, descobrindo mais de 100 mil novas espécies em uma década. Outras iniciativas já foram feitas de mapeamento dos mares em meados do século XIX e na primeira década do XXI. Para uma média de 10 mil novas espécies por ano de estudo, os pesquisadores elencaram 5 elementos chaves que precisam ser seguidos. Dentre eles estão a cibertaxonomia das espécies, ou seja, a descrição digital das criaturas encontradas, o uso de novas tecnologias e práticas de trabalho, expedições em regiões pouco exploradas, o aumento da capacidade humana e estrutural e a criação de uma alfabetização oceânica. No texto, eu mostro como as organizações pretendem alcançar essas metas e como os pesquisadores já começaram os trabalhos para a construção do mapeamento. O texto do Lucas você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da prisão do deputado americano George Santos, passando pelo texto sobre o PL das fake news enviado pelo Telegram aos seus usuários e terminando com o censo que pretende descobrir centenas de milhares de espécies marinhas, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Mariana Vick, Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!